Vamos ao tema da nossa aula de hoje: Efésios, Colossenses e Filemão. 3 livros da Bíblia escritos numa só tacada, vamos dizer assim, onde Paulo manda essas 3 cartas juntas através de Tíquico. Esses 3 livros foram escritos todos juntos, e aqui é o que nós vamos estudar na aula de hoje, então não vou entrar em muitos detalhes. Deixa eu mostrar primeiro para você, no nosso mapa cronológico de livros da Bíblia, mostra aqui os textos, né? Efésios ou Laodicenses, Colossenses e Filemão, mais ou menos entre o ano 57 e 58, são os anos prováveis em que Paulo está escrevendo esse texto. Ainda assim, são incertas essas datas, porque como nós já dissemos, nós não sabemos se Paulo escreveu essas cartas da prisão de Roma ou se ele escreveu de uma prisão em Éfeso, o que nesse caso dessas cartas é muito mais provável, devido a diversos fatores que a gente vai aprender aqui na aula, então não quero dar spoiler da própria aula aqui. Como nós vamos tratar de uma carta escrita para Colossos, outra para Laodiceia e outra para Hierápolis, que é onde vivia Filemão, provavelmente, eu quis mostrar no mapa aqui mais ou menos a distância entre essas cidades. Dá uma olhadinha nesse mapa. Aqui você vê, então, Pamukkale, ou Pamukkale, né? Pamukkale é um lugar muito bonito que eu quero mostrar para vocês daqui a pouquinho, que fica ao lado de Hierápolis. Hierápolis não existe mais como existia antes, só existem as ruínas. Então, Pamukkale é o lugar bonito hoje onde existe Hierápolis. Aí você tem lá à sua esquerda, mais embaixo, você tem Laodiceia, mas ali na verdade são as ruínas de Laodiceia. Esquinizar é o nome, na verdade, da cidade hoje que existe e que domina aquela região do qual a ruína de Laodiceia faz apenas parte. E Colossas, ou Colossos, é apenas uma ruína também, aliás, tem pouca coisa lá. Na verdade, a cidade ali é Ronás, hoje. Então, vamos ver um pouquinho de como eram essas cidades? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos começar por Hierápolis. Primeiramente, as ruínas de Hierápolis. Aí você vê uma ruína de um imenso anfiteatro. Dá para você ter uma ideia, se o anfiteatro da cidade era desse tamanho, o quanto de gente que vivia nesse lugar. Era uma cidade muito grande. Você nota que aqui as ruínas dela são enormes, né? Dá para notar. Era uma cidade próspera, a mais próspera de todas essas 3, que eram relativamente próximas uma da outra, né? Mas hoje, Hierápolis, nós só temos essas ruínas. Muito próximo de Hierápolis, aqui agora, nós temos um ponto turístico muito forte ali, chamado Pamukkale, ou Pamukkale. Desculpe a pronúncia, a gente não sabe, eu não sei exatamente qual que é a pronúncia disso aqui. E aqui são essas piscinas de água quente, formando esse calcário aí ao lado. Fica um lugar lindíssimo. Vou mostrar algumas outras fotos aqui para vocês. Olha cada lugar lindo. E são piscinas quentes aí, que dão mais ou menos assim para cima do joelho da gente. Cada uma dessas piscinas, todas piscinas naturais. Lugar lindíssimo, que é ali na região de Hierápolis. Essa parte pertencia a Hierápolis. Como Hierápolis deixou de existir, fica apenas sendo conhecido hoje como Pamukkale. Temos a cidade de Laodiceia, é outra também que deixou de existir. Nós temos apenas a ruína da cidade, e aí nós temos alguns monumentos que sobraram, né? Algumas colunas que sobraram da cidade de Laodiceia. Mas temos pelo menos as ruínas, porque Colossos nem isso nós temos. Então, hoje Laodiceia, ela existe, na verdade, na forma de Esquinizar. É um antigo castelo que havia ali naquela região e que hoje é a província que domina ali a região de Laodiceia. Dá para vocês notarem, tem um castelo lá em cima,
e as ruínas de Laodiceia ficam dentro desse, vamos chamar assim, dentro desse município, né? E você tem também Colossos, a cidade de Colossos. Nós não vamos ter ruínas de Colossos. A única menção a Colossos que você tem é essa placa, uma placa turística, porque você tem apenas uma área de escavação um pouquinho mais para cima desse morro, mas que fica um guarda lá, o lugar é cercado e não tem nada para ver para o público, então você não tem como ver. Eles nem escavaram, para falar a verdade, apenas encontraram algumas coisas e relocalizaram que a cidade existia bem nesse lugar. Agora, a região é uma região muito linda, que é a região de Ronás. Daí, para você ter uma ideia, Colossos ficava no meio de tudo isso que você está vendo aí, com aquelas montanhas maravilhosas ao fundo, inclusive o pico de Ronás, que você está vendo com neve lá no fundo. Para você ter uma ideia como que é a cidade, aí está uma cena, né? Quase que ali entre um parque da cidade e a cidade, mas Ronás é uma cidade tranquila e bonita dessa maneira. Numa vista mais ampla, aqui dá para você ter uma ideia, como tem muito verde aí e as montanhas ao fundo, é uma ideia do que os irmãos viam, né, na cidade de Colossos como horizonte. Ainda nos tempos de Paulo deveria ser, obviamente, a mesma visão que estamos vendo aqui. Então, nós vamos começar a estudar, então, essas cartas e vamos começar com a carta aos Colossenses. Apenas relatando de novo com vocês, essas três cidades formavam como que um triângulo, né? Coloca de novo aquele mapinha para mim, o mapa que aparece as três cidades. Formando um triângulo, e aí você vê as distâncias entre uma e outra, né? De Herápolis, por exemplo, a Laodiceia, você gastava ali 13,5 km. Se você fosse de Laodiceia para Colossos, 16 quilômetros, ou 18 quilômetros de Colossos até Hierápolis. Essas outras cidades que aparecem, não se esqueça que eu estou com o mapa atual da Turquia aí, e notificando onde ficavam essas cidades antes. Obviamente, naqueles tempos, essas outras pequenas cidades não existiam, só existiam essas três grandes cidades, vamos colocar assim, ou destacáveis cidades naquela região. A carta aos Colossenses, então, vamos dar uma olhadinha nela aqui e compreender essa carta. Vamos lá. Logo no primeiro capítulo nós vamos perceber uma coisa, que Paulo não conhecia a igreja de Colossos. A igreja de Colossos começou com Epáfras, era um discípulo de Paulo. Paulo estava em Éfeso e Epáfras de Éfeso volta, ele era colossense, estava em Éfeso, porque Éfeso era era como é São Paulo hoje, a cidade de São Paulo para o Brasil, ou para nem a grande São Paulo, mas para todo o estado de São Paulo, né? Todo mundo vem ali para fazer comércio. Então, a cidade comercial, a cidade maior que havia era Éfeso. Então, ele esteve em Éfeso, se converteu com Paulo, foi discipulado por Paulo, e ele volta para sua terra em Colossos e evangeliza e levanta a igreja lá em Colossos. Então, de Colossos, a igreja também acaba surgindo em Laodiceia e também em Hierápolis. E aí você tem esse triângulo de cidades que Paulo nunca tinha ido lá. Você vai notar isso nas palavras aqui de Paulo. Colossenses capítulo 1, vamos ler muitos textos hoje, então acompanhe atentamente comigo aí. Do versículo 3 ao 9 diz assim: Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Note que Paulo aqui fala, temos ouvido falar. Paulo não tinha ido lá, estava dizendo, estão me contando do que está acontecendo aí, eu estou gostando muito, seria isso. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Então, eles foram evangelizados, o evangelho chegou até eles. E aqui ele continua, por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês,
desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Provavelmente as demais igrejas tinham surgido depois de Colossos, como fruto já da igreja de Colossos. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Note que tudo que Paulo sabia, ele sabia por Epáfras ter falado para ele. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Coletando aqui trechos que foram aí destacados nesse texto para vocês, ficaria mais ou menos assim. Temos ouvido falar, isso já mostra que Paulo não conhecia os colossenses, e diz que o evangelho chegou até eles e que eles aprenderam de Epáfras, que nos falou do amor que vocês têm. E desde o dia em que nós ouvimos, não deixamos de orar por vocês. E agora Paulo pega e escreve uma carta. Muitos cristãos cheios do Espírito Santo levaram o evangelho para outras cidades. Muitas pessoas pensam que todas as igrejas que nós temos ali no primeiro século foram fundadas por apóstolos, e não foi isso que aconteceu. Você tem, por exemplo, a igreja em Samaria, que foi fundada, vamos dizer assim, por um dos 7, que não são chamados apóstolos, né? Foi no caso por Filipe, mas gente sem nome que a gente não conhece, que deu início na igreja em Antioquia, por exemplo. Nós sabemos apenas que eles eram sirineus e cipriotas que passaram lá por Antioquia e evangelizaram. O evangelho chegou a Roma, a gente não sabe por quem que chegou, da mesma forma que a gente sabe que em Colossos foi por Epáfras, e em Laodiceia e Hierápolis a gente nem sabe por quem que foi. Talvez tenha sido por Filemon, né, em Hierápolis, e Laodiceia a gente talvez seja a tal ninfa citada na carta aos Colossenses. Nós não sabemos exatamente, mas provavelmente sejam essas as pessoas que deram início nessa obra, que já que se converteram, no caso, em Colossos, né, e aí foram para suas cidades e lá também pregaram, e ali a igreja se inicia. Note que havia um dinamismo muito grande, né, da igreja naquele tempo. E aí vinham os apóstolos costurando tudo isso. É o que acontece, por exemplo, quando Jerusalém fica sabendo que o povo se converteu em Samaria, envia para lá Pedro e João. Quando Jerusalém fica sabendo que o povo se converteu em Antioquia, enviou para lá Barnabé, que vai buscar Saulo lá em Tarso e traz também lá para Antioquia. Então, daí por diante, você vai vendo que a igreja vai tentando costurar isso tudo com as novas comunidades que vão surgindo. Colossenses capítulo 2, versículo 1 diz assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês e pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Laodiceia, como você sabe, já viu no mapa, é uma cidade próxima ali de Colossos, e tanto os colossenses como também os laodicenses não conheciam Paulo pessoalmente, como Paulo também não os conhecia. É importante você saber disso, tá? Esse detalhe aqui é importante, porque é isso que vai fazer a gente interpretar melhor a outra carta que vamos estudar. Então, alguns personagens aqui nos ajudam a compreender melhor essa situação em que a carta foi escrita, que é o propósito da nossa aula hoje. Hoje eu não vou fazer aplicações dos textos da carta, depois você lê e com a ajuda do Espírito Santo vai descobrir muita coisa, e muita coisa que Deus vai falar com você lendo essa carta. Eu estou te mostrando qual é o pano de fundo dessa carta para a gente entender melhor a situação em que ela foi escrita. Colossenses capítulo 4, versículo 7, começa já falando de Tíquico. Tíquico é um cara importante aqui, tá? Porque você vai ver que ele é o portador de todas essas cartas e é um porta-voz de Paulo que está indo para lá. Então, Tíquico informará vocês de todas as coisas ao meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Então, Tíquico é o portador dessas cartas que vai levando. Então ele leva a carta para os Colossenses, e ali ele leva junto uma carta para os Laodicenses e uma carta para Hierápolis, que seria especificamente para Filemon. Colossenses capítulo 4, versículo 9, diz assim: ele irá com Onésimo,
fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Nota aqui que ele diz que Onésimo era um dos deles. Antes que você ache semelhança entre Onésimo e Anésio, saiba que não tem nada a ver um com o outro na língua grega, tá bom? É apenas soa parecido o nome. Então tem gente que liga Anésio com amnésio, mas por que nunca pensa, por exemplo, sei lá, com um milésimo, né? Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Onésimo, ele é um colossense e ele é o assunto principal de uma das 3 cartas, porque talvez tenha sido essa a principal razão das cartas. Tem um assunto que Paulo precisa tratar com relação ao Onésimo com Filemon. Paulo aproveita o momento, escreve uma carta para a igreja de Colossos e outra carta para a igreja de Laodiceia também. Onésimo, ele era um escravo fugitivo e ele acaba se encontrando com Paulo em Éfeso. E Paulo está fazendo esse intermédio entre ele e Filemon, mas esse assunto eu trato quando nós estudarmos a carta de Filemon aqui. Colossenses capítulo 4, versículo 13, diz assim, que dele, Epáfras, que é dele que ele está falando, tá? Dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. É interessante porque essa expressão que ele se esforça muito se refere principalmente a que ele orava pelos laodicenses e pelos colossenses e pelos de Hierápolis. Era um homem que assim gerava aquele pessoal em oração, né? E tinha um carinho muito forte por eles. Laodiceia e Hierápolis são cidades próximas e então, por isso, essa ligação toda que Epáfras tinha sobre essas 3 igrejas. Colossenses capítulo 4, versículo 16, diz assim, depois que essa carta de Colossenses, for lida entre vocês aí em Colossos, né, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Bom, acabamos de descobrir que tem uma carta que Paulo escreveu aos laodicenses. Então, havia um costume das chamadas cartas circulares. As cartas circulares, elas eram escritas e precisariam ser lidas para todo mundo, para todas as pessoas, não só daquela cidade, mas isso era passado de cidade em cidade. Foi esse costume, por exemplo, que provavelmente deu início às cópias das cartas de Paulo. Como Paulo mandava com esses recados para ser lido em outros lugares, as pessoas copiavam para manter uma cópia consigo. Provavelmente muito depois da morte de Paulo ainda, passou a ser um material muito valioso e todo mundo querendo ter a sua cópia, né? Não individualmente, mas como comunidade, porque uma cópia de um texto grande como esse era algo muito caro. Então, porque você tinha que mandar, já expliquei isso numa aula, né? Você tinha que mandar para um scriptorium, né? Que era o lugar onde eles faziam as cópias desses textos, e tem tinta especial, papel especial para isso, um papiro totalmente tratado para isso, o que significa que era uma obra cara, o que uma igreja poderia ter, mas uma pessoa individualmente só se fosse muito rico. Então, aqui é citada essa carta aos laodicenses, que mais adiante a gente vai ver a que se refere. As cartas, elas eram lidas nos outros lugares como se fosse um sermão. Por isso você vai notar, principalmente nas cartas de Efésios e Colossenses, você vai notar, como na carta aos Romanos, por exemplo, como na carta aos Hebreus, você vai notar que ela é uma carta, ela é uma homília, ela é uma pregação. É por isso que esse formato não é o correto a gente chamar de carta. O correto é a gente usar uma palavra já em desuso, que é a palavra epístola. A diferença de epístola e carta é que a carta é uma coisa pessoal e a epístola é uma coisa um pouquinho mais genérica, onde você trata com um grupo de pessoas, ou é um escrito de uma ideia, não é?
é um sermão escrito, isso que é uma epístola, podendo, obviamente, ter a sua introdução e o seu poslúdio, né? Vamos colocar assim, aquela parte final, o seu epílogo, onde ali ele mande abraços e tudo mais, normal se fazer isso numa epístola. Então a epístola é aquele corpo e depois no final se manda algum recado, algo parecido, aproveitando o ensejo daquele espaço de papel. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 27, diz assim: diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. Então é muito provável que a carta aos Tessalonicenses seja uma carta aos Tessalonicenses, mas há diversas casas onde se reunia a igreja em Tessalônica e também provavelmente em Bereia. É muito provável isso, porque Bereia era muito próxima ali de Tessalônica. Paulo esteve em Bereia. Acho muito difícil que ele não tivesse mandado nada ali para os irmãos também. Com certeza essa instrução era apenas verbal, né? Não estava escrita. Leia também essa carta aos bereanos. Talvez ele simplesmente mandou, como foi Timóteo e Silas, né? Que foram levar essa carta. É muito provável que eles já soubessem disso, então leram também a carta de Paulo lá em Bereia. Colossenses capítulo 4, versículo 17, diz assim: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Arquipo provavelmente era... eu coloquei um erro, gente, tem um erro gravíssimo na minha apostila. E eu peço que vocês corrijam aí a caneta, tá bom? Depois eu corrijo e reponho no site. Eu coloquei que Arquipo, provavelmente filho de Onésimo. Eu estava pensando em Filemon, escrevi Onésimo. Vocês me desculpem, por favor, tem um erro aqui grave. Está aqui, Arquipo, provavelmente filho de Onésimo, a quem Paulo encarregou de convencer o seu pai quanto ao perdão a Onésimo. Então, redundante. É Arquipo, filho de Filemon, a quem Paulo encarregou de convencer a seu pai quanto ao perdão a Onésimo. Eu até me esqueci de colocar aqui a referência lá em Filemon. Quando Paulo começa a carta ao Filemon, Paulo, deixa eu ler aqui diretamente da minha Bíblia, porque eu não tenho isso aqui na nossa apostila. Diz assim: Paulo, prisioneiro em Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, que deveria ser a esposa dele, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. Então é muito provável que o Arquipo fosse o filho do Filemão, que entendeu perfeitamente a situação de Onésimo lá com Paulo, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, por isso que eu não estou dando tanto detalhe. E então a função de Arquipo era convencer o seu pai com relação à soltura, vamos dizer assim, ou ao perdão a Onésimo, tá bom? Colossenses capítulo 4, versículo 18, diz assim: eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Como você sabe, Paulo, ele utilizava um amanuense para escrever as suas cartas. Ele não era a pessoa que redigia, por vários motivos. Não é que Paulo não soubesse escrever, é que Paulo tinha um problema sério para poder fazer a escrita, não só a escrita, como o tratamento da escrita, que era um problema que Paulo tinha nas vistas. Um dos amanuenses de Paulo aparece na carta aos Romanos, que é Tércio. Romanos 16, 22 diz: eu, Tércio, redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Então nota que quem redigiu a carta foi o Tércio. Com certeza Paulo sabia escrever. Ele tinha dificuldades devido a problemas na vista, de um apedrejamento que ele passou lá na região de Icônio, Listra e Derbe, que é uma região considerada a região da Galácia. Tanto que na carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 11, nota que Paulo assina assim, no final da carta, né? Não é que ele escreveu a carta, é lá no finalzinho da carta ele coloca: vejam com que grandes letras estou escrevendo de próprio punho. Ele estava falando com os Gálatas porque ele até chega ao ponto de dizer o seguinte: vocês, Gálatas, se pudessem, teriam me dado seus próprios olhos, né? Tal era o amor que vocês tinham por mim. Então você nota que tem
esta relação de Paulo com os Gálatas e o problema nas suas vistas e ele com essa dificuldade toda. Se você quiser mais detalhes do que provocou esse problema nas vistas de Paulo, se você perdeu essa aula, está na aula 74 do Didaquê, que é a primeira viagem apostólica de Paulo, a segunda parte, são 2 aulas, não é? Então, é a segunda aula com esse mesmo título, Primeira Viagem Apostólica de Paulo, a parte 2, eu descrevo em detalhes essa passagem de Paulo em Icônio, Listra e Derbe e o seu apedrejamento. Ainda falando de como Paulo utilizava amanuense, como no final ele sempre colocava uma saudação de próprio punho, você vê em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. Agora, esse detalhezinho no final eu vou comentar. É dessa forma que escrevo, ponto. Nós não sabemos aqui o que é essa forma que Paulo escrevia. Não sei se ele fazia um desenho, se ele pegava e fazia uma letra diferente, escrevia um Paulo, né? Desenhava um bonequinho, né? Sei lá. O Paulo fazia alguma coisa que era uma marca registrada dele. Então ele fazia questão de assinar a sua carta e faz aqui a saudação de próprio punho. É isso que aparece também nessa carta aos Colossenses. Muito bem. A segunda carta que nós vamos ver, lembrando que nós só estamos vendo esses detalhes de como a carta foi escrita, o ambiente em que ela foi escrita. A aula de hoje ela é teórica, ela é sobre isso. Depois você vai fazer uma leitura inteira dessas cartas, já com isso em mente, vai te ajudar na interpretação. A segunda carta que nós vamos estudar é a carta ao Filemon. A carta a Filemon, eu começo lendo já em Filemon, capítulo 1, do versículo 8 ao 22. Eu acho melhor eu explicar antes de ler. A situação que ocorre é, Filemon era um homem rico, que tinha escravos, numa cidade rica, que era a cidade de Hierápolis. Era um irmão em Cristo, possivelmente um líder da igreja já com alguns anos, né, de convertido, porque estava como líder da igreja, parecia ser alguém sólido no evangelho, que conhecia Paulo pessoalmente, né, a maioria dos irmãos lá não conheciam Paulo pessoalmente, Filemon conhecia, você nota essa afinidade. Paulo chega até a dizer que assim que ele fosse livre da prisão, ele queria ir lá para a casa do Filemon e passar uns dias lá. Mas acontece que Paulo é procurado por um tal de Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon. E é importante saber que alguma coisa grave aconteceu, porque Filemon, quando você é escravo de alguém, você é posse daquela pessoa. Se um escravo é fugitivo, o dono poderia matar esse escravo. Então Filemon tinha direito de matar Onésimo, Filemon tinha direito de castigar Onésimo, Filemon tinha direitos. Você pode discordar desses direitos, mas é uma lei da época, não é lei bíblica, é lei romana. Ele tinha direitos de fazer tudo isso. Então, Paulo, vendo que Onésimo se converte, Paulo treina o Onésimo, Paulo usa o Onésimo no seu próprio ministério. O Arquipo, filho de Filemon, conheceu lá, foi lá, talvez foi até o Arquipo que trouxe para Paulo os problemas que aconteceram lá em Hierápolis, que é a provável cidade de onde seja Filemon, e explica essa situação toda quando Paulo resolve, então, mandar uma carta para Filemon pedindo a libertação de Onésimo. Inclusive, não só a libertação, mas que ele desse Onésimo para ele, para que Paulo pudesse agora, com um homem livre, trabalhar juntamente com ele no ministério. E aí que ele escreve uma carta, a carta é longa, né? Eu peguei um bom trecho da carta aqui para nós estudarmos hoje, mas eu recomendo que você depois faça a leitura completa dela, e aí sim eu começo a ler a partir do versículo 8. Diz assim: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Note aqui que Paulo está dizendo o seguinte: eu poderia mandar isso para você, porque, Filemon, pelo que você aprendeu em Cristo, é como se Paulo falasse, é inconcebível você ter
um cara como escravo. E é inconcebível você querer matar uma pessoa porque ele é um escravo fugitivo. É inconcebível o negócio dele, ainda mais um homem que se arrependeu. É isso que ele diz. Eu posso te mandar isso, mas eu prefiro recomendar que você... Eu estou fazendo um apelo na base do amor. O amor que você tem por mim, então você vai demonstrar isso na vida do Onésimo. E aí vem, continua. Eu, Paulo, já velho, 50 e poucos anos de idade, uns 52 mais ou menos. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil. Isso aqui é um trocadilho com o nome Onésimo, que significa útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, mas não como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte ali para Onésimo. Onésimo não, para Filemão. Paulo está dizendo para Filemão, Filemão, eu estou te mandando de volta um cara que antes ele era teu escravo e agora ele é teu irmão. Ele foi separado de você um tempo, mas agora está unido com você para sempre. Quando eu digo para sempre, Filemão, no céu, meu filho. Nós vamos para o céu e você vai ter que conviver lá com o Filemão e lá ele não vai ser seu escravo. Então já comece a tratá-lo como irmão aqui, não mais como escravo. É isso. Continuando aqui. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Aí olha a interferência de Paulo de novo que eu falo, que de vez em quando ele escreve. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Esse Paulo era topetudo. Mas vamos lá. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Aqui não é que Paulo está pedindo dinheiro, não. Ele está dizendo, nós estamos no Senhor. Será que não podemos tratar isso diferente do que o pessoal por aí que é do mundo trata? É isso que ele está querendo dizer. Reanime meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Então, Paulo pede essa liberdade de um escravo. Eu sei que existe essa discussão hoje no meio da igreja com relação a Bíblia permitia escravidão. Não é que a Bíblia permitia, era cultura e lei da época. Não tinha o que se fazer. Dizer que não haveria mais escravos naquela época é como, porque toda a economia era baseada nisso, era como a gente pensar hoje em não haver instituição bancária ou transação bancária ou coisa parecida, uma coisa que a gente não consegue ainda. Talvez algum dia a gente consiga viver sem isso, mas nesse momento não. Então, naquele tempo, eles também não conseguiam antever uma situação como essa. É claro que isso tudo foi mudando com o tempo, e como eu ministrei no próprio domingo agora, se você não assistiu essa mensagem, ou se estiver ouvindo daqui a algum ano, 2 anos, essa aula, e quer saber de que mensagem eu trato de uma mensagem chamada Submissão da Mulher, onde a gente precisa reaprender como ler as Escrituras Sagradas e entender que alguns mandamentos bíblicos, eles são dados dentro de um contexto. Mudou aquele contexto, muda-se o mandamento também. A escravidão é um deles. Então, enquanto que nas outras cartas Paulo chega assim para o escravo, seja submisso ao seu senhor, mas você que é senhor de escravo, trate-o como se fosse um irmão, Paulo minimiza
essa questão, mas não acaba, não tem uma abolição da escravidão, mas ele minimiza, foi o máximo que ele conseguiu fazer. Agora, com o tempo, por exemplo, hoje em dia esse mandamento, né, senhor seja, trate bem o seu escravo, ou o escravo seja submisso ao seu senhor, caducou para a gente, ele não existe mais. O que eu posso fazer é tratar entre patrão e empregado, por exemplo, que não é uma situação de senhor e escravo, mas eu posso utilizar o princípio e tratar com relação a patrão e empregado, mostrando que um patrão deve tratar o empregado, na verdade, como um próprio irmão, não é? E o empregado deve trabalhar para o seu patrão da melhor maneira possível, dando o melhor de si. Eu posso aplicar o texto, mas não é o que o texto está dizendo. O texto realmente está falando de senhores e escravos. Por isso, aquele mandamento como senhor e escravo caducou para a gente. Agora, por que a gente acredita que essas coisas com o tempo podem ser mudadas? Como nós falamos no domingo, comer carne de porco, por exemplo, era proibido no Novo Testamento, não é no Velho, no Novo, né? Mas por que hoje a gente pode? Porque foi mudado. No próprio Novo Testamento muda esse mandamento, no próprio Novo Testamento. Então, se a gente acredita que isso pode ser readequado com o tempo, por que a submissão da mulher continua sendo a moda antiga? É porque é interesse de gente machista fazer um negócio desse. Mas assiste lá a mensagem, antes de você me atacar pedra, daí você vai ver melhor o que a gente está expondo ali naquela mensagem. Onésimo significa útil, e aí tem esse trocadilho, né? Aquele que era inútil para você, agora é útil, né? No grego ele faz um trocadilho com o nome de Onésimo. O Paulo mostra que essa lei de Cristo está acima da lei da escravidão. Ele não tinha como mudar a lei da questão da escravidão, mas poderia mudar a lei na questão do comportamento do cristão. É aí que a gente pode pensar algumas coisas. Por exemplo, alguém me perguntou esses dias, falou o seguinte: Anésio, tudo bem, no Brasil isso não é assim, no Brasil é relativamente permitido, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, que é mais comum uma pessoa comprar arma, você vai no mercado e compra arma. É errado um cristão ter arma? Eu digo sim, é errado. Por quê? Se o país permite, eu digo porque em Cristo nós estamos acima, nosso comportamento deve ser diferente dos comportamentos da lei do país quando ela contraria a lei de Cristo. Porque arma é para matar e o cristão não pensa nisso dessa maneira, não é? O cristão ele tem uma outra mentalidade. Se bater numa face vira outra, o cristão pensa diferente. Por isso que a gente tem que entender que a lei em Cristo ela funciona de uma maneira diferente. Ela é muito mais acima, moralmente falando, do que as nossas leis do nosso país. Nunca contrariando a lei do país, mas sempre procurando uma maneira de amenizar as diferenças sociais que muitas vezes a lei do país acaba sendo injusta. Muito bem. Muito provável que essa carta tenha sido escrita de uma prisão em Éfeso, porque Paulo fala nas 3 cartas de idas e vindas de Epáfras. Olha, Epáfras esteve com vocês e pregou o evangelho. Epáfras me falou de vocês, tal. Né? Paulo fala dessas idas e vindas, parecia ser uma coisa muito próxima. E pensando em Onésimo, por exemplo, sendo ele um escravo, como é que ele viajou de lá até Roma, se Paulo tivesse preso em Roma? Porque de Hierápolis para Roma são 1.800 quilômetros. Ele teria que ter dinheiro, ou robô, ou coisa parecida. Mesmo assim, sendo roubado, ele seria barrado nos navios por causa das identificações que tem num escravo. O mais provável é que ele foi a pé mesmo, de Hierápolis para Éfeso, e se esconder ali, né, numa grande cidade como Éfeso, que ficava apenas a 170 quilômetros, uma caminhada que é possível ser feita a pé em alguns dias. Então, é muito provável que a carta tenha sido escrita mesmo de uma prisão ali em Éfeso, que nós já comentamos na aula passada sobre isso. Carta aos Efésios, é a terceira carta que nós vamos estudar hoje aqui. Como nós já estudamos na aula 83, que é a igreja de Éfeso, se você puder reveja esta aula, né, se você não viu, que Paulo escreve um bilhete para a igreja de Éfeso, que é o texto de Romanos 16, e ali você vê a pessoalidade desse bilhete que Paulo manda
aos Efésios. Ele cita as pessoas por nome, ele manda lembranças, ele fala de pessoa que o tratou como se fosse uma mãe, ele fala de pessoa que é irmão de ciclano, né, de duas irmãs, de alguém que é parente de não sei quem, ou a mãe do fulano. Ele conhecia todo mundo, porque ele viveu lá 3 anos, né? No entanto, essa carta de Paulo aos Efésios, ou seja, a carta que leva o nome da igreja de Éfeso, parece não ter essa pessoalidade toda, e também tem algumas declarações nela que geram estranheza. Estranheza em que sentido? Estranheza de que essa carta tenha sido para os Efésios, já que não faz sentido por vários motivos. Primeiro, se Paulo estava preso em Éfeso, por que ele escreve uma carta para a igreja de Éfeso, sendo que nessa prisão tinha gente que ia e vinha e conversava com ele ali? Não era necessário escrever uma carta. Segundo, estando ali em Éfeso, ele mandaria recados por nomes, coisa que não acontece nessa carta. Tudo indica que essa carta aos Efésios tem esse título errado, né? Mas vamos ver isso examinando a própria carta. Efésios capítulo 1, versículo 15 e 16 diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Como assim desde que eu ouvi falar? Não foi Paulo que evangelizou os Efésios? Como assim desde que eu ouvi falar? Então dá a impressão de que alguém se converteu lá nessa cidade X e Paulo está dizendo, eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Essa é uma citação estranha para alguém que tinha vivido lá 3 anos. Então, você nota que essa carta aos Efésios não é uma carta aos Efésios, porque senão Paulo não diria assim, alguém me contou que vocês se converteram. A carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, em Atos 19, mostra Paulo chegando lá e evangelizando aquele povo, né? Então, lá em Colossenses 1,9, é muito semelhante o que Paulo fala aqui, porque para os Colossenses, Paulo mesmo nunca tinha ido lá em Colossos, e ele fala, desde que eu ouvi falar da fé de vocês, da mesma forma ele fala aqui para esse pessoal. Efésios capítulo 3, versículo 2, diz assim, certamente vocês ouviram falar, ó, grava isso, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, ou seja, do meu ministério, né, em favor de vocês, pela graça de Deus. Parece estranha uma declaração dessa. Certamente vocês ouviram falar do meu ministério, né? Que é um ministério voltado para os gentios, que não é para os judeus, é uma graça que Deus me deu sobre a vida de vocês. Então vocês já ouviram falar. Paulo precisava dizer isso para os Efésios? Não tem noção dessa carta ser uma carta aos Efésios. No capítulo 6, a coisa vai ficando ainda mais clara. Diz assim, versículo 21, Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, a mesma coisa que nós vimos lá em Colossenses, hein? Informará tudo a vocês para que também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Fim. O que eu quero dizer é o seguinte, nota que está faltando alguma coisa aqui para uma carta pessoal. Está faltando aquela saudação que Paulo costumeiramente faz. Fulano de tal, aquele abraço. Fulano de tal, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. É assim que Paulo fazia, né, para todo mundo. Principalmente por uma cidade na qual ele teria passado muito tempo entre eles, que seria a cidade de Éfeso. Então, tudo isso indica que essa carta não é uma carta escrita aos Efésios, porque faltam esses abraços, faltam essas citações de nomes, falta a pessoalidade, dizer que Paulo ouviu que eles se converteram, é uma expressão que não cabe com relação aos Efésios. É como se eu escrevesse uma carta, alguém no futuro falasse, o Anésio escreveu uma carta para a igreja, para o pessoal de Osasco, não estivesse mais morando aqui, né? E eu falasse, olha gente, eu ouvi dizer que vocês
andaram com Deus, se converteram ao Senhor e desenvolveram uma obra interessante nessa cidade. Eu ouvi dizer das obras sociais que vocês fizeram. Como ouvi dizer se eu estava aqui, não é? Então, dá para notar que essa carta não era uma carta que Paulo teria escrito aos Efésios. Agora, tem uma coisa que nos prende. A única coisa que nos prende essa carta a Éfeso é a citação do primeiro versículo da carta. Vamos ler. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Talvez você diria, está aí, Anésio, está resolvido. Não sei por que você está querendo discutir esse assunto. Paulo escreveu para os crentes em Cristo que estão em Éfeso. Se você tem aí a Bíblia NVI, a nova versão internacional, se você notar, tem uma marcazinha, né, nela, quando vai fazer uma nota, e nessa nota tem uma explicaçãozinha. E na NVI está escrito assim: alguns manuscritos mais antigos não trazem, entre aspas, que estão em Éfeso. Ou seja, o texto bíblico inicial era Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Era só isso que estava escrito. Aliás, eu vou até fazer um negócio aqui. Vou pegar uma Bíblia e vou mostrar aqui para vocês algo que é importante você saber quando você vai ler um texto bíblico, né? Vamos pegar até o próprio Efésios aqui. Ok. Nessa aqui já não traz como as outras trazem. De longe, mesmo não conseguindo ler aí, você não precisa nem dar zoom na câmera, fica tranquilo. Qualquer um de vocês que pega uma Bíblia, você vai abrir aqui o primeiro capítulo e vai estar escrito aqui o nome da carta. No caso, aqui está a carta aos Efésios. As Bíblias mais antigas, como por exemplo, outras edições da Bíblia, como por exemplo, vamos colocar João Ferreira de Almeida, está escrito assim, bem pequenininho, Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios. Ok. Esse título, esse subtítulo, e escrito aqui, capítulo 1, toda numeração de capítulo e toda numeração de versículo não existe no texto original. O texto original era uma carta, escrita de uma só vez. A divisão de capítulo e versículo, os subtítulos, o título principal, tudo isso são edições. É coisa do editor. Então adulteraram a Bíblia? De maneira alguma, querido. Isso aqui é para a gente aprender a ler melhor. É mais fácil de localizar o texto, é por isso. Agora, no texto inicial não existe essa expressão que estão em Éfeso. Então, como é que veio para essa expressão? A gente vai aprender. Outra coisa também, existem manuscritos antigos dos textos bíblicos. Por exemplo, o manuscrito mais antigo, a cópia mais antiga que a gente tem das cartas de Paulo é uma chamada Chester Beatty. E essa Chester Beatty, que é do século III, para você ter uma ideia, é a carta mais antiga, é o manuscrito mais antigo que a gente tem, não existe nele a expressão que estão em Éfeso. Não existe. O primeiro cânon das escrituras do Novo Testamento não é esse que a gente... O que é um cânon? Cânon é canônico que se usa hoje, né? O oficial, né? Os textos oficiais do Novo Testamento, que são esses 27 livros que estão aqui, teve a sua edição final mais ou menos no IV século. Mas foi sendo aceito pela igreja, foi apenas oficializado no IV século. Mas desde o início a igreja utilizava todos os textos que aqui estão. Alguns foram aceitos por algumas igrejas mais tarde, isso tudo. Pois bem, mas o primeiro junção de textos que nós temos foi de um cara chamado Marcion, ou Marcião, né? Que era um líder na igreja que se dividiu um pouco com a igreja, discordando de algumas coisas com a igreja, porque ele queria tirar todo o judaísmo que ainda existia na igreja ali no final do primeiro para o segundo século, ou logo no começo do segundo século. Ele achava que a igreja estava muito ainda caminhando com o judaísmo, ele queria romper com aquilo. Então ele era fã de Paulo, ele entendia que a igreja tinha que seguir os caminhos de Paulo. Então ele utilizava somente o evangelho, se eu não me engano, de Lucas, se eu não me engano, e as cartas de Paulo. Para ele o Novo Testamento era só isso. E nesse cânon de Marcion, essa epístola que nós estamos lendo hoje está lá escrito
Epístola aos Laodicenses. E isso foi escrito em 130 depois de Cristo, ou seja, muito próximo, não é? É um dos textos mais antigos que a gente tem, muito próximo dos últimos livros do Novo Testamento, né? Então, o mais provável que temos aqui é que essa é uma carta de Paulo aos Laodicenses, mas que pela tradição, por Éfeso ser uma cidade mais proeminente, e também pelo fato de que essa era uma carta circular, ou seja, vários lugares foram fazendo a sua cópia da carta e mantendo consigo, é mais provável que ela estaria muito mais bem guardada, muito mais bem cuidada na cidade de Éfeso, o que fez a tradição apontar para a cidade de Éfeso como sendo o alvo dessa carta. Colossenses capítulo 4, versículo 16 diz assim: depois que esta carta de Colossenses for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Note que a carta de Laodiceia, é importante você notar isso, também circulou. É que ele está dizendo, olha, a carta que eu mandei lá para Laodiceia tem que ir para Colossos também, para ser lida em Colossos. Talvez nem deu tempo, talvez, de copiar sequer essa carta. E quem sabe, tempos mais tarde, mandar essa carta para Éfeso, sendo Éfeso, sim, um lugar onde tinha scriptorium, cópia e tudo mais. Por isso, a ideia de que essa carta fosse uma igreja, para a igreja de Éfeso, e não para a carta, não para a Laodiceia. Muito bem. Sendo cartas bem semelhantes, inclusive tem trechos idênticos, Colossenses e Efésios têm que ser lidas na mesma ocasião, elas foram escritas na mesma ocasião, então é importante elas serem lidas juntas. Se você notar, tem muitos textos semelhantes nas duas cartas. Você pega, por exemplo, quando Paulo começa falando bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas aí ele começa a trazer uma revelação sobre Jesus na carta aos Efésios, que ele traz também na carta aos Colossenses. Você vai ver também que Paulo fala, olha, desde o dia em que eu ouvi falar de vocês, eu comecei a orar para que o Espírito... Ele fala, vocês sejam cheios de sabedoria, de entendimento. A mesma coisa ele fala na outra carta. Tem também um trecho que é mais forte ainda, se você notar, a ordem é exatamente a mesma. Quando você pega Efésios capítulo 5, no versículo 18, diz lá, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Isso aí é um texto lá de Provérbios pela Septuaginta, né? Mas enchei-vos do Espírito. E aí ele começa, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor, dando sempre graça a Deus e Pai pelo nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, vocês ao seu marido. Marido, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Filhos, honrem seus pais, né, porque isso é bom no Senhor, é um mandamento com promessa. Pais, não irritem seus filhos, escravos, sejam sujeitos a seus senhores, e vocês, senhores, tratem bem seus escravos. Até o capítulo 6, ele vai tratando isso. Quando você lê Colossenses, no capítulo 3, 16, as semelhanças são idênticas. Ele fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e aí ele começa a falar sobre louvando de coração ao Senhor com salmos, hinos, cânticos espirituais, tal. Ele fala sobre dar graças a Deus, aí ele fala das mulheres ser sujeito ao marido, do marido amar a mulher, na mesma ordem dos filhos honrarem os pais, dos pais não irritarem os filhos, dos escravos serem sujeitos aos seus senhores, dos senhores tratar bem os escravos, na mesma ordem vai tratando. Agora é interessante, como Paulo ditou, né, para o outro escrever, é óbvio que aquilo estava no coração de Paulo, mas o que Paulo faz, apesar de estar no coração dele, uma das coisas que Paulo faz é que ele amplia muitas vezes num texto e outrora em outro texto. Então você vai ver esses detalhes. No último momento da nossa aula eu vou dar uma sugestãozinha para vocês de como ler melhor essa carta. Já quase terminando aqui, vamos lá. No final dessas duas cartas, revela que o portador era Tíquico. Inclusive, os dois textos são bem semelhantes.
Isso demonstra que essa carta chamada de aos Efésios teria sido enviada junto com a dos Colossenses. Sendo Laodiceia uma cidade vizinha, tendo sido citada como uma receptora de uma das cartas, o provável mesmo é que esta carta aos Efésios seja tal carta perdida, entre aspas, de aos Laodicenses. Vamos comparar os dois textos agora. Efésios 6, 21 e 22 diz assim: Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Colossenses capítulo 4 diz assim: Tíquico informará a vocês, olha a semelhança de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Então você nota esse paralelismo entre os dois textos, né? Bom, fica claro aqui para nós, para mim está claro, para mim está muito claro isso, que essa carta aos Efésios é a carta aos Laodicenses, que as duas foram escritas na mesma ocasião e que uma completa a outra em revelação. Por que aprender tudo isso? A questão é que isso vai te ajudar agora quando você for fazer uma leitura. Principalmente se você vai dar um estudo, por exemplo, baseado em Efésios, vê o correlativo em Colossenses. Vai dar algum estudo em Colossenses, vê o correlativo em Efésios. E daí, algumas vezes, nas diferenças, elas se completam. Uma delas, que para mim é sensacional, é quando Paulo, em Efésios 5,18, ele fala assim: enchei-vos do Espírito, falando entre vós, em salmos, hinos e cantos espirituais, louvando de coração o Senhor. Aí, em Colossenses, ele fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E mais adiante ele fala: falando entre vós, em salmos, hinos e cantos espirituais, louvando de coração o Senhor. Ele fala a mesma coisa. Só que a diferença estava aqui: enchei-vos do Espírito e habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Note que para Paulo, ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra de Cristo. Ser cheio da palavra de Cristo é ser cheio do Espírito. Há essa relação entre ser cheio do Espírito Santo e ser cheio da palavra de Deus. Isso é muito importante para nós, porque se você só teve alguma experiência na qual ela foi fortemente emocional para você, mexendo bastante com você, te levando à experiência talvez de tremer, de chorar ou isso, aquilo, excelente, essas experiências são válidas, elas são momentâneas, mas não é isso que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa constante. Ser cheio do Espírito Santo é algo que na carta aos Gálatas ele já coloca sobre o fruto do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é alguém que começa a frutificar passando amor, paz, unanimidade, mansidão, tudo mais, que é o quê? Fruto de uma mente renovada, Romanos capítulo 12, transformado pela renovação da sua mente, uma mente renovada pela palavra de Deus, como diz aqui em Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Portanto, faça leituras da palavra de Deus. E deixa a palavra de Deus mudar a sua maneira de se comportar, a sua maneira de falar, a sua maneira de ser. É isso que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. É ser uma pessoa cheia de Jesus, né? Porque o Espírito Santo de Jesus é a mesma pessoa. Então, é ser uma pessoa cheia de Jesus, cheia, como Paulo usa, se não me engano, em Filipenses, que ele usa a expressão, cheio do Espírito de Cristo, né? Espírito de Cristo Jesus, aliás, está ali, né? Então, o Espírito Santo nada mais é do que isso mesmo, a própria pessoa de Jesus agora, encarnada em nós, dentro de nós, passando a vida de Jesus aqui para outras pessoas. Por isso, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Faça leituras bíblicas, faça não somente leituras corridas, mas às vezes leituras pausadas, apenas um trecho, lendo e relendo para que você possa crescer naquele trecho e deixa essa palavra crescer dentro de você. Aí, quando você abre a boca fala do que o coração está cheio. Vamos lá, chegaram algumas perguntas para mim e comentários também. Um deles, Johnny, diz o seguinte, é o Johnny Musi.
ele diz assim, no final de Atos 1:8 é dito que seriam testemunhas nos lugares mais distantes da terra. Claramente vejo isso acontecendo nessas 3 cartas. Fantástico. E é verdade mesmo, é verdade. Fantástico, fantástico. Tem uma coisa, Johnny, deixa eu dar uma coisa que está fora, está fora da minha aula, mas eu deveria ter citado isso em aula passada, e como já passou, não dá mais para voltar lá atrás. É uma anotação minha, e quer ver que eu não acho mais? Que coisa! Nem eu acho mais aqui, porque eu já passei dela. Mas enfim, eu tenho uma anotação minha sobre aquela possível ida de Paulo à Espanha, citado na carta aos Romanos. Paulo falou que queria ir até a Espanha. E isso é comentado por outros pais da igreja. Clemente de Roma, por exemplo, já no ano 90 e pouco, cita alguma coisa de Paulo ter ido até nos extremos do império. Se eu não me engano, Policarpo também cita isso. Eu tinha mais algumas outras citações ali anotadas, mas agora não estava preparado, não tenho texto aqui. Mas é muito interessante como o evangelho se expandiu completamente pelo Império Romano e fora dele, porque nós aqui só temos as narrativas que chegaram até nós, que são as do Império Romano. Por exemplo, existem narrativas de que Tomé tenha ido para a Índia, tem narrativas de que outros apóstolos foram para outros lugares, mas isso são tudo lendas, vamos colocar assim, tá? A gente vai ter isso no livro História Eclesiástica. É um livro escrito no 3º para o 4º século, em que esse livro narra bastante aqui sobre essa histórias da igreja. Algumas coisas não são muito confiáveis ali, mas muita coisa dá para a gente pelo menos ter uma noção do que a igreja estava acreditando naquele tempo. Vale a pena, se alguém quiser, eu comprei em livraria na Paulus, por exemplo, foi onde eu comprei. Eu estou tentando... Inácio de Antioquia? Não. Ai, meu Deus do céu, eu estou esquecendo já. Eu era o bispo de Cesareia que escreveu isso e me deu branco agora o nome dele aqui. Mas vamos lá. Continuando. O Daniel Carlos Carrel, ele faz aqui 2 perguntas e eu te respondo, Daniel, rapidinho. Olha, ele falou, eu gostaria de perguntar qual a ligação de Daniel com a realeza da época que esses textos foram escritos. E aí ele continua, eu sei que foge do assunto, de fato foge do assunto que andamos estudando, mas tem pouco tempo que eu tenho acompanhado o Didaquê e já ouvi todas as pregações e já estou revendo, então você vai rever mais uma, põe aí na tela para mim, você vai rever essa daí, ó, Império Grego, aula 29, eu falo disso lá, eu mostro exatamente o momento em que foi escrito o texto de Daniel, tá bom? Ali tem tudo, é só você estudar ali que você vai ver a resposta para o que você está perguntando. A Juliane Brandão diz assim, pastor, poderia explicar esse versículo de Efésios 4:7? E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Fica mais fácil eu te explicar da seguinte forma, peraí. Eu vou abrir aqui, a minha Bíblia, Efésios 4:7, vou colocar aqui com o texto grego junto, porque é aqui que a gente vai entender isso melhor. Vamos lá. Paulo faz inicialmente um trocadilho com palavras, né? E aí, porque ele vai chegar naquele ponto onde ele quer mostrar como Deus foi gracioso para com a gente, nos doando Jesus e com Jesus, tudo que vem junto com Jesus, que é a igreja, os seus dons e tudo mais. Olha só. Ele fala assim, a graça foi concedida a cada um. A palavra graça ali é o cáris de Deus, né? A graça, o cáris de Deus. Foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, segundo a medida da dádiva que Cristo nos deu. Para você entender isso, você tem que pular do 7 para o 11, né? Do 7 para o 11 você pula. Então, a graça foi concedida a cada um, porque ele abre um parêntese entre o 8 e o 10, para explicar a descida de Cristo, a subida de Cristo e tal.
E aí que ele fala aqui, ó, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Pula para o 11. Ele mesmo concedeu. A palavra dom ali, no caso é a palavra dorea, ela conjugada é a mesma de dome, né, que vai aparecer ali como concedeu. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte: Cristo subiu às alturas e deu dons aos homens, presentes. A palavra ali é a palavra dom no sentido de presente. Deu presentes aos homens. E esse presente veio para nós nas pessoas de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vou agora reproduzir o texto inteiro. Deus deu graça para cada um de nós. Caris, graça, ou seja, dom imerecido. Eu recebi presentes de Deus. E você recebeu presente de Deus. E ele veio segundo a proporção que recebemos os presentes que Cristo nos deu. E os presentes que Cristo nos deu veio através dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando, versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos, que a palavra ali é colocar cada um no seu lugar, a palavra katartismos no grego. A palavra de Deus veio, trabalhou na minha vida para que eu me descubra quem eu sou no corpo de Cristo, não é? E aí ele diz que o corpo de Cristo todo é edificado, quando cada um faz o seu trabalho e tudo mais, e aí de quem todo o corpo, versículo 16, bem ajustado e consolidado, com cada um fazendo a sua parte, a gente edifica junto. É isso. Resumo da história. Jesus morreu, ressuscitou, desceu até o inferno, pregou espíritos em prisão, subiu ao céu, e no céu, como, sabe, o rojão que sobe, estoura e vem um monte de coisa? Pois bem, veio na pessoa do Espírito Santo e distribuiu do dom dele, que ele tinha tudo isso nele, ele distribuiu entre nós, através de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, trazem a palavra de Deus dentro de nós. Essa palavra dentro de nós vai reformatando e mudando e renovando a nossa vida, e assim nós formamos um corpo grande, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, e cada um funcionando no seu próprio dom, faz com que a igreja cresça e cresça em amor. É isso. Um pouquinho complicado, mas acho que deu para entender a minha expansão aqui da pergunta que você me fez. Vamos à próxima pergunta, deixa eu voltar aqui. Marcelo Andrada, boa noite, Anésio, graça e paz. Essas cidades da Ásia que você tem mostrado nas aulas e que foram destruídas, foi por algum império depois do Império Romano? Abraço. Querido, não, eu estava vendo isso hoje, eu não sabia que tinha tanto terremoto. Na verdade, teve muito terremoto naquela época na Grécia, né? Toda essa região da Grécia, Turquia, essa região que é Turquia no caso, porque tem muitas cidades lá que são destruídas por terremotos. Nós já vimos isso aqui, por exemplo, na primeira viagem de Paulo, eu cito também umas cidades que foram destruídas por um terremoto, essas daqui também foi por um terremoto, então me parece que essas cidades eram assim. Bom, com as construções daquela época não eram construções flexíveis, né, para suportar um terremoto. Quando havia um terremoto, acabava tudo, eles iam e ao lado construía outra cidade, refazia a vida da cidade, ia criando mato e terra em cima e afundando aquilo que tinha ficado do terremoto e segue a vida. Era assim que aconteceu. Agora, sim, você tem muitas invasões, você tem, não propriamente impérios, né? Talvez você tenha, por exemplo, o Império Otomano, né? Mas o Império Otomano, até onde eu sei, ele não destruía as cidades, ele apenas guerreava e tomava posse das cidades, né? Teve o Império Otomano depois, sempre tem as guerras internas, né, que vão se formar as nações que nós conhecemos hoje, mas na maioria, que eu saiba, não tem destruição. Você vai ver destruição nessas coisas modernas, por exemplo, modernas que eu digo é dos nossos dias, como o Talibã, por exemplo, que em algum lugar, eu quero lembrar onde, que eles destruíram estátuas grandes dos Budas, por exemplo, porque aquilo era uma abominação para eles, e eles implodiram tudo aquilo. Então essas destruições você vê nesses grupos mais radicais. Ou nas guerras, como é o caso da Síria, né? Aquela guerra na Síria que devastou várias partes da cidade. Então, e a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, né? Mas desse tempo antigo não era tantas guerras, era mais a questão mesmo de
terremotos. Você, inclusive, vai encontrar isso, se eu não me engano, na própria Wikipédia, você acha algum detalhezinho que fala que a cidade foi destruída com terremoto e tudo mais, numa delas, tá? É isso. Gente, aqui estão todas as perguntas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero que vocês possam ir além aqui de tudo isso que nós passamos para vocês, que vocês leiam muito, estudem muito, pesquisem bastante, não acreditem em tudo que se fala, pesquisem, mesmo que eu estou falando, seja como os bereanos, vão atrás, estudem, procurem saber, né? E tirar suas próprias conclusões, mas o principal, melhor do que conhecimento, é sabedoria. Melhor do que conhecimento somente é você ter revelação. Melhor do que somente ter informação é você ter alguma coisa viva dentro de você. Então eu termino aqui com vocês com o texto de Paulo, que ele fala lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima.